Sejam muito bem-vindos ao podcast Paraíso dos Pets. Me chamo Dr. Rafael Platini. Estou aqui mais uma vez tendo uma grande noite com mais um grande entrevistado. Então, aproveitando que você está aí já no comecinho, que não está cansadinho, segue lá nosso canal, deixa seu like, compartilha com quem está em casa, sofazinho, perninho para cima, para não perder mais esse grande episódio. Hoje eu estou aqui com o Dr. João Vieira, um grande veterinário da área de silvestres, pets exóticos, pets não convencionais, e a gente tem uma grande história aqui na Paraíso dos Pets, e João também participou dessa grande história, desse crescimento e desenvolvimento da Paraíso, e hoje eu tenho ele como veterinário, como um grande amigo também nessa grande área maravilhosa. Então, doutor João, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tem um grande prazer ter você aqui conosco hoje, tá? E, Joãozinho, me fala de você, cara, que eu não conheço o João veterinário. Eu conheço o João do nosso dia a dia, como ele foi no nosso crescimento aqui na Paraíso, mas eu não sei como foi que você desenvolveu na veterinária. Me fala um pouco de você, onde você se formou, como é que foi sua especialização, o porquê do interesse dessa área não tão conhecida no meio vet, né? Que hoje em Não. dia ainda é petzinho fofinho, cãozinho, gatinho, mas e os exóticos, as serpentes, os coelhos, que são os lagomorfos, e entre essa diversidade que existe aí no mercado? Então, boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Eu me formei na Rural em 2016 e na verdade, durante minha graduação, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com animal silvestre, até porque eu já vim da biologia, né? Eu fiz a faculdade de biologia primeiro, para depois entrar em veterinária. E na época, quando eu me formei, era bem difícil, era muito pouca gente aqui em Recife, na época. Tipo, tinha 3 pessoas que atendiam em Recife, basicamente, assim, e atendia ao público geral, né? Tem outros veterinários de silvestre, o pessoal do zoológico, antigos como Denison, Márcio, que trabalhavam no zoológico, tinha o pessoal dos Cetas, né? Mas que atendia ao público, a gente basicamente na época tinha Marcelo Santos, Rebeca da Fauna e Dr. Sérgio, só. E para arrumar estágio foi cacete, porque era difícil, velho. Como eram poucos, era bem concorrido. Então, vamos dizer assim, era como se fosse era de grandes, né? Tipo, não vamos deixar ninguém entrar não para não ter concorrência. Não é porque a gente não tem esse problema, é porque era pouca gente. Então, assim, um veterinário tem um limite de estagiário que ele pode ter, né? Então não tinha tanta essa restrição. O Não, pessoal recebia estagiários tranquilo. recebia. Pra mim era ter vaga, né? Tipo, quando eu consegui estágio com... Meu primeiro foi com o Marcelo Santos, lá no Hospital Harmonia. E... Pode falar Harmonia? Pode, Tá. pode. Não tem... Você falando coisas positivas, não tem problema não. As negativas deixa para depois. Vai ter umas surpresinhas, né? Falando Mas, algumas enfim, trajetórias ruins que nem todo caminho é só flores, na né? Harmonia eu não tenho nada a criticar, não. Eu gosto muito de lá. Então, assim, quando eu consegui com o Santos, foi difícil. Eu tive que passar uma semana indo lá encher o saco dele, porque ele já tinha 4 estagiários na época e ele não tinha mais vaga. Porque, tipo, eu mesmo, João, quando eu vou atender, eu não gosto de ter 4 estagiários agarrados comigo dentro do consultório, né? Fica aquele negócio infernal. Então, assim, eu fiquei enchendo o saco dele. E aí, uma menina que tava se formando, que é a estagiária dele, que é a doutora Rafaela, hoje em dia é veterinária de exótico também, anestesista. E ela tava se formando, ela tava saindo do estágio, aí foi quando eu consegui pegar a vaga dela, porque eu fiquei enchendo o saco, porque já tinha gente, teoricamente, na fila, mas eu tava lá enchendo o saco dele, e aí foi quando eu comecei a estagiar, porque na verdade eu tinha essa ideia, né, durante a graduação de trabalhar com silvestre, mas eu não tinha ideia direito do que era. Até porque na rural, na época, não sei como é que tá hoje em dia, era preconceito, né? Tipo, tinha muito veterinário lá que é nem bicho, um veterinário não é pra estar cuidando desses bichos, agora tem uma ideia, até assim, boicotavam total, né? E o que me ajudou, na verdade, inicialmente, não foi nem Marcelo, foi um congresso que eu fui lá em Patos, o SAMEV, acho que foi o terceiro SAMEV, segundo SAMEV. Já fui falar muito bem desse Samev. Nem sei que edição tá, foi a segunda, acho que até hoje, se brincar que eu tenho uma camisa em casa, acho que foi o segundo ou terceiro, que tem uma palestra de Dr. Roberto Citelli, que é veterinário silvestre em João Pessoa, antigão, foi veterinário do Zoo, tudinho. E aí eu assisti uma palestra dele, fiz um mini curso, e na verdade ele que começou a me ensinar, e até hoje eu tenho ele como mestre, é um cara sensacional, um ser humano maravilhoso, e um veterinário muito foda, né? E aí foi com ele que eu comecei, aí quando eu vim para Recife, ele que citou, ele conhecia Santos, indicou, e aí foi quando eu comecei, né? E, e na época, quando eu me formei em 2016, era complicado, porque não tinha nem pós-graduação na época, né? Acho que a primeira pós foi abrir em 2018, 2019, lá em São Paulo. Então a gente já tendo que trabalhar. Eu fui protelando a questão da pós por vários motivos. Custo, né? Porque como eu escolhi Silvestre,
né? Foi uma coisa que a gente discutiu no primeiro podcast da gente, foi justamente em relação ao problema dos custos de um recém-formado e uma pós-graduação com valores exorbitantes. É. Assim, o que me ajudou a fazer a pós, né? Que na verdade eu fiz uma, mas não consegui concluir, que foi em São Paulo, porque era muito caro o custo. A mensalidade da pós era um pouco alta na época, isso foi 2018, era 1.800, eu acho, Vixe, 1.600. naquela época a Só a veterinária já não era mensalidade. valorizado, né? Com esse Não, valor. até que não era tão ruim feita hoje em dia, não, né? Hoje em Então dia. a gente tá tendo um pouco de inversão. Antigamente era tinha um pagamento melhor, um recebível Tem, melhor. por exemplo, eu quando me formei, se é para falar de dinheiro, desviando um pouco do tema. Vamos falar um pouquinho também, é Tipo, eu importante. Veterinário gosta de saber disso. trabalhei num hospital aqui em Recife, para não citar nome. Trabalhei lá, assim, recém-formado, isso em 2017. Quem conseguiu foi emprego foi Michele, nossa colega. Grande amiga. Michele Vieira, grande anestesista, E- que ela tem um pezinho já no card, mas ela que não quer só Tava me conseguir. formando, ela disse, bicho, tu vai ter que trabalhar com cão e gato. Porque não tem demanda de silvestre e tal. Aí eu nunca tinha trabalhado com cão e gato, tinha noção de porra nenhuma. E aí, tipo, final da faculdade, 2016, eu desesperado fazendo estágio. Aí eu me formei, ela conseguiu um emprego pra mim nesse hospital. E, cara, eu dava plantão noturno na época, pagava 230, isso em 2017, né? Plantão noturno eu ganhava 230 no plantão noturno, mais comissão. De tudo que eu fazia, hemograma, tudo que a gente fazia tinha uma comissãozinha ali, tipo, hemograma Era um ganhava valor R$2, bom. R$3, sabe? Era um valor bom. Será que não foi pela questão de a quantidade de clínicas que abriram, fazendo com que a quantidade de atendimento diminuísse, tendo que distribuir Então, melhor esse o valor? problema principal tá com certeza atrelado à quantidade de faculdade que se abriu, né? Tipo, quando eu me formei, Tem só existia a rural. Aqui em Recife, só tinha rural. Tava abrindo a Nassau, né? Hoje em dia tem Nassau, Tipo, tem em rural. Pernambuco, na época que eu me formei em Pernambuco, a gente tinha a rural, aí tinha a de Garanhuns, e a de Petrolina, acho que tinha, sei lá, 4 faculdades de veterinária para Pernambuco. Hoje em dia, se eu não me engano, são 19. E fora o que o pessoal tá fazendo é AD também, né? Fora o EAD, E que aí tá já... pra sair turma aí com 500 veterinários. Cara, isso gera um problema, porque, tipo, tem um monte de gente se formando, a maioria dessa galera é de faculdade particular, tem uma dívida do FIES, tamanho de um trem, né, pra não dizer outra coisa. É bronca. E aí, assim, os caras tão Cuidado com o desesperados. FR, pessoal. Não caia muito nessa, não. Vão com calma. E aí fica aquela dívida gigante, o pessoal desesperado querendo dinheiro, né, e aí aceita praticamente se prostituir. Tem local, me ligaram oferecendo 120 no plantão noturno, né? É o que eu discuti com o pessoal Isso é menos que uma diarista, no pô. primeiro podcast. Foi tipo assim, a questão que a gente discutiu no último foi o estagiário, você vê, a quantidade de faculdades que estão formando a quantidade de veterinários. O pessoal não procura estágio, não procura se qualificar. Aí quando sai sem saber de nada, é obrigado a receber um plantãozinho de R$120. Cara, eu acho Porque que não tem ele qualificação. não deveria nem trabalhar com veterinário. Deveria já parar ali no Bicho, começo, né? eu vejo nos grupos aí, tipo, tem veterinário que não sabe nem escrever, pô. Tipo, Tem, o cara né? acaba que não sabe escrever. Como é que o cara vai ler um artigo científico e entender, ou um livro acadêmico? Não entende. O pessoal muito acha que é só um Então, hemogramazinho, um tratamentozinho eu básico. vejo o pessoal no grupo andando assim, gente, me ajuda a interpretar esse hemograma. Caralho, bicho, tu não sabe interpretar o hemograma. Tu não deveria nem estar atendendo. Então, não deveria nem se oferecer 120 para uma pessoa dessa. Essa pessoa não devia estar trabalhando. Que é uma coisa que a gente tá brigando também para o conselho voltar até a prova de qualificação. Tipo uma OAB. Se formou, Tem que ter. tem que ter a prova. E eu acho que não só a prova para recém-formado, como também se deveria ter um sistema de, a cada 2 anos, quando a gente fosse, tipo, pagar a anuidade do conselho, eu ter que provar ao conselho que, tipo, um X carga horária de cursos, palestras, congressos, Acho que tá se muito mantendo válido, atualizado. cara. Isso aí Aí é... um amigo meu que veio falar, poxa, mas já ganha tão mal, como é que a gente vai estar bancando curso? Ah, mas pelo amor de Deus, tem tanto Não. curso basiquinho com custos acessíveis que também vai Não, mas, por exemplo, ajudar. eu faço muito curso online de graça, que não dá nem certificado. Tipo, tem aquele pessoal do RCVET, raciocínio clínico. Raciocínio clínico, pessoal raciocínio muito clínico, inteligente, pessoal... são muito bons. E assim, eles dão muita palestra de graça, que não dá nem Muita. certificado. Então, assim, eu faço muita guia, aprendo muita coisa com eles, na parte de cão e gato, né? Que é uma das formas que eu me mantenho atualizado no meu atendimento geral do cão e gato. Mas não deu certificado. Aí, o que é que o conselho pode fazer? Ah, tu não tem como certificado, tá aqui essa prova. Vai fazer uma provinha para mostrar que tu tá atualizado. Se você tá lá estudando, tá se atualizando sem Isso. certificado, mas você fazer aquela prova, você vai Você não passar precisa ser certificado. tranquilamente. E porque Você eu não vai ter conheço gente com medo de certificado fazer. que não entende nada, né? Então, assim, nem sempre certificado quer dizer que a pessoa saiba. Então, faz a prova. Tu não tá com dinheiro para pagar cursos. Curso de atualização é caro. Hoje em dia, um curso de atualização é 2.000, depende do curso, 5.000, né? Bastante. Então, assim, eu vou até são fazer bons, agora mas é caro. um curso agora em novembro, né, com o Dr. Miguel, né, grande Miguel lá da parte de felinos,
e Sim. voltado principalmente para o trato renal. Então, é uma lapadinha de R$ 2.500, É. mais ou menos, em média, para 3 dias de curso. Né? Vai uma ter um agora de especialização, anestesia de Silvestre que tava meio não sei quanto, eu tava afim de fazer, mas não tô com grana agora. né? Mas as possibilidades existem. É Existe. apertado? É. Né? Não, mas você não Mas quer, você não tá com grana, você tá estudando por fora, baixando aquele PDFzinho ali nos grupinhos e tal. Beleza, você faz a prova, o conselho te entrega uma provinha, tu faz, a tirou pessoa se 7. forma e acha que já tá bom e pronto, né? Mas Voltando, vamos voltar, porque porque senão aqui isso vai aí dar. é muita intriga. Daqui a pouco vai estar lá nos nossos comentários o pessoal xingando, Mas por falando mal e sinal, tal. se pesquise, galera. A gente tá começando um movimento aí chamado Lutivete, que é para lutar pelos direitos dos veterinários. Olha aí, pessoal, vamos dar uma Um pesquisada aí. movimento de nível Lutivete, nacional certo? que tá Nível começando. nacional. Joãozinho, depois tu bota lá no teu Instagram, a gente vai deixar o Instagram aqui de João Vieira, tá? Coloca lá no teu Instagram essas informações, Certo. para que a veterinária não é pela só questão de lutar por um meio, mas é também fazendo com que o movimento acorde os veterinários. Tipo assim, ó, pessoal, vocês precisam também fazer isso. É. Não é a gente correr, lutar, mas se vocês não estão se qualificando, né? Então, pessoal, vamos cobrar de si próprio, tá? Joãozinho, vamos falar hoje basicamente em relação a como é que é classificado, né? Assim, ó, chama João de Silvestres, mas o quê? Pet não convencionais, é silvestres, é exóticos, afinal, qual é que é a qualificação que a gente dá? Então, como eu posso dizer assim, é uma discussão que se tem. Animal selvagem, animal silvestre, animal exótico. Na verdade, todos os termos existem, né? Animal exótico é todo animal que não é nativo daquele local. Por exemplo, e aí pode variar. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo simples. O puma, a sussuarana, ela é um animal nativo daqui, Caatinga, Mata Atlântica tem. Mas ela já não é nativa, por exemplo, se você chegar, tipo, talvez no Mato Grosso, Pantanal. Não lembro agora se ela é nativa do Pantanal. Mas bora supor que ela não seja nativa do Pantanal. Ela está no território brasileiro, mas já em outro bioma, pode ser um animal exótico e pode trazer problema. Então, o animal exótico é que não é da fauna. Então, ela pode ser a fauna nativa local, a fauna nativa nacional. Animais migratórios é em meio que outra classificação. Por exemplo, a baleia jubarte é considerada animal nativo, mas ela passa uma parte só, né? Animal exótico, no geral, é aquele animal que não é daquela fauna. Por exemplo, exemplos clássicos que a gente está tendo problema aqui no Brasil, o peixe-leão, que está destruindo vários corais aí pela orla brasileira. Vai só comprar o peixe bonitinho, só que tu sabia que era venenoso, quando descobrir que é venenoso, que podia matar, não vou jogar o bichinho fora, vou soltar no mar. E aí hoje em dia tem uma praga bem pesada desses peixes aqui na orla que tá difícil controlar. Tem a praga do java-porco, sul e sudeste do Brasil, região do centro-oeste também, que era os javalis misturado com porco, que são animais grandes, bem agressivos, que o pessoal soltou com pena, não quis mais criar, viu que dava trabalho criar, não dava rentabilidade boa. Como daqui a pouco vai ter aquela cobre, a snake, a corn snake. Corn snake. Corn snake que já estão soltando também, o pessoal está Eu acho difícil uma corn snake, mas é uma opinião minha, assim, chegar a virar uma praga, porque é um animal muito pequeno, elas não são muito agressivas e é facilmente predado. É feito calopsita. O pessoal, calopsita qualquer dia vai virar uma praga. Acho difícil. E o que é que tu acha assim que pode virar uma praga aqui, principalmente em Pernambuco, por essas aquisições de formas ilegais? O que pode virar piton. Piton. Piton é um animal que cresce, não tem qualquer predador que mata, então ela pode. Nos Estados Unidos eles têm uma praga gigante de piton, né? Lá na Flórida eles estão com uma dor de cabeça gigante. Então, Normalmente animal que vira praga são animais que não conseguem ser predado tão fácil, ou animal que se reproduz muito fácil. Tipo, sul-sudeste tem um problema também com lebre, que a lebre é europeia e tá virando uma é bom que eu pragazinha preciso lá. aprender porque eu não sou dessa área, né? Então, quanto mais conhecimento você me der, melhor. Então, eu tô aqui perdido nessas Animal informações. muito pequeno pode virar uma praga, tipo uma calopsita pode, mas é difícil, entendeu? Por ser um animal mais fácil de ser predado, não ser um animal muito agressivo, então Tá. Em relação a justamente não virar praga, né? Vamos falar então de aquisição, tá? Em relação a esse meio, o que é que impede tanto do pessoal adquirir um animal de forma legal para evitar esses problemas de adquirir algo sem ter conhecimento e aí acaba, não dá, vou soltar no meio ambiente para evitar esses transtornos? assim, primeiro sobre a questão de se a pessoa tem um animal ilegal e de repente tá com medo, ele pode fazer entrega voluntária. Ele pode procurar o órgão ambiental do seu estado, tipo aqui em Recife é o CETAS ou a CPRH. Sei lá, você tem um animal ilegal em casa, tô com medo, soube agora que esse jabuti que foi da minha bisavó, né, é ilegal. Você pode simplesmente fazer a entrega voluntária, não sofre nenhum ônus para você, não vai ter multa você fazendo a entrega voluntária.
tá? Sobre aquisição, é um problema que é algo que a gente discute porque o custo é muito alto, né? Por exemplo, como a gente estava conversando mais cedo aqui, uma jiboia, que a gente chama de BCC, que é a Que é boa a boa constrictor, constrictor, que né? é Que eu a já jiboia tive comum. uma, mas infelizmente ela veio alto por falta de cuidados e um manejo adequado, né? Foi adquirida de forma legal, né? Com o pessoal do Criatório Reptário, né? Um pessoal muito bem Sim, conceituado, sendo que falta de manejo, falta de conhecimento, ela acabou vindo alto, mas a gente vai chegar nesse ponto daqui a pouco, certo. né? Então, pessoal, então vocês já sabem, tem um animal em casa, ou adquiriu, ou apareceu na sua casa e você está com medo, setas e qualquer outro. Na verdade, hoje em dia o nome é o CETRAS, que é o CETRAS Tangará, porque é Centro de Triagem e Reabilitação de Animal Então, Silvestre. CETRAS, tá, pessoal? Isso. Encaminha o pet lá, Ou conversa com o CPRH. pessoal, ou CPRH. Para quem mora mais perto, tipo, a CPRH ali em Casa Forte, é facinho, mas quem puder, é idealmente melhor você levar direto ao CETRAS, porque quando você encaminhar para o CPRH, eles vão mandar um motorista levar esse animal ao CETRAS, né? Então, Órgão a do equipe do governo. marketing, vamos lá no nosso videozinho lá no YouTube, bota a informação lá, endereço do CETRAS, as Eu acho que informações eles para têm compartilhar. Instagram, tudinho. Eu acho que É deve ter. importante a gente disseminar essa informação para A a gente cuidar do CPRH com nosso certeza ambiente. tem. Pronto, show de bola. Então, Joãozinho, vamos lá falar sobre essa questão. A gente falou sobre aquisição, né? Uma BCC na faixa de 3.500, 4.000 reais. Dependendo do padrão de cor, pode Dependendo do chegar até padrão de mais. cor. E aí você E vai ali no mercado da Madalena. você compra por 150 reais, 200. É. Aí você vai, pô, qual é a fiscalização disso? Né? Como é que a gente pode tentar combater essa situação? Então, eu vou comprar um animal ali por 3.500, 4.000, porque é legal. Não tenho essa condição, vou ali e compro por 200. A discrepância de valores é muito grande. É porque também, assim, a gente tem um dos maiores problemas é a burocracia e o custo para se abrir um criatório legalizado. Nossa, eu passei numa lista de espera esperando por meses para poder porque adquirir. só tem eles, assim, tem o pessoal, assim, acho que deve ter hoje em dia uns 3, 4. Abriu mais alguns, né? Tem mais Mas alguns. andou sendo fechado, o IBAMA ficou implicando, criando dor de cabeça. Enfim, essa outra situação, mas para evitar problemas legais, né? Tô sem advogado no momento, não vamos citar nomes. Mas foi frescura do pessoal. O Reptário ficou fechado um tempo também, depois conseguiu mostrou que estava legal. É assim, tudo isso é um custo, né? São animais que o custo de manutenção, apesar de ser barato, né? É trabalhoso, né? A cobra não é feito um cachorro bonitinho, você tem que ter uma estrutura, tem que ter pedra de aquecimento, tem que ter raio solar, ou lâmpada UV, né? São animais que normalmente comem presa viva ou presa inteira, né? Então você tem que ter um biotério. Aí tudo isso gera um custo. O cara que te vende a 200 conto, ele foi ali na mata, né? Viu uma cobra, matou, viu que tinha uns filhotinhos. Ou até em casa mesmo, foi lá, botou pra reproduzir, cruza, fez a reprodução em casa mesmo e tá comercializando. E ele não paga imposto, ele não tem nada, então ele consegue ser mais barato, né? Mas aí a gente volta para aquele ponto em questão, que é o que aconteceu comigo, né? Tive uma perca, né, de um exótico, de um pet não convencional, né, que foi a jiboia, e pela questão do manejo. Então, muitas vezes o pessoal compra esse pet de uma forma ilegal, com um valor baixo, mas tem medo de ir no veterinário com medo de ser denunciado. E hoje, como é que funciona isso? Então, isso é uma área meio obscura, assim. Pelo Código de Ética do Veterinário, a gente tem que atender qualquer animal, independente de sua origem. O CFMV, se eu não me engano, em 2020, tentou obrigar os veterinários a denunciar animais que tenham origem ilegal. E a gente da associação, a galera da associação disse, não sou obrigado, não sou fiscal do IBAMA. Minha obrigação é cuidar do animal. Exatamente. A minha obrigação ética, que é o juramento que a gente faz quando se forma, é atender o animal independente de sua origem. Tá? Isso, inclusive, está lá no Código de Ética do Conselho, que o Conselho estava querendo burlar por politicagem, enfim. E acabou assim, hoje em dia, no meu caso, eu não denuncio. A não ser que eu veja maus tratos intencionais, que também é outra coisa. Você tem um maus tratos não intencional, por exemplo, uma pessoa que tem um papagaio e alimenta ele só com girassol. Porque na cultura se criou que papagaio come girassol e besteiras em casa, biscoito, macarrão. Mas aí depois que ele fez o atendimento com você, que passou as instruções, e se não tivesse a troca... Aí eu começo a pensar em denunciar. Né? Por exemplo, hoje em dia, inclusive, já é provado cientificamente que cortar penas de asa
de aves é maus tratos. Diminui a expectativa de vida, favorece acidente, um monte de coisa. Então, como é que eu, João, hoje em dia acho? Chegou um tutor pra mim, quero fazer o corte de pena. Eu não corto. Mas vai fugir. Aí eu disse, até lá a casa. Aí numa situação dessa assim, eu até faço aquele corte do jeito, bora botar correto antigo, que eu gosto, que é deixando algumas penas para a ave não cair feito uma batata, né? E corta essa vez igual, tele sua casa. Você vai levar uns 4, 6 meses para essa pena crescer, é o tempo que você tem para telar sua casa. Perfeito. Não telou, aí é problema teu, filho. Quando ela voar, tu te vira. Resolve tua vida, cuida do amarra teu a cordinha e pé. vira uma pipa. Esse é o jogo que eu conheço. Tá, então vamos lá. Então, essa questão desses maus tratos, e assim, voltando para esse ponto. Em Sim, não, relação peraí, só pra interromper, que eu acho que eu não expliquei direito. Aí tem um maltrato intencional, que é aquela pessoa que judia do bicho de propósito, aí eu denuncio. Na hora. E o Que não teve até um intencional. caso recente agora, né? Foi que teve uma shih tzu de uma tutora que levou no local que não era médico veterinário para fazer uma castração, e aí deu maior rebuliço, ela levou na veterinária, a veterinária soube, teve conhecimento de que não foi um veterinário que fez o procedimento cirúrgico, automaticamente ela acionou a polícia e ficou com a guarda do animal. Já teve esse caso até recente agora, então é isso que o pessoal precisa entender, quando que realmente é maus tratos e até quando o veterinário tem que ter a postura de fazer essa denúncia. Sendo que aí você tem 2 pontos. Vou denunciar. Como é que vai ser o meu nome depois? Quantas pessoas vão deixar me procurar? Acho que ele vai ter a denúncia. Vou lá nada. Mas e aí? Mas é o tipo de pessoa. Qual é o público que você quer? Então, exatamente. Aí, Você pra quer... mim, João, não me importa, porque esse tipo de gente eu não quero. É a mesma coisa que eu não quero na minha clínica. Tá com medo de vir pra aqui, então porque você não presta, esse então não vem, vai embora. Que não cuida do pet, da porta pra fora, procura outro local que aqui eu procuro não atender. Cara, eu vejo gente, eu já trabalhei muito tempo ali na Fauna, no banco de sangue, e eu via gente lá que, tipo... Doutora Rebeca, maravilhosa. Uma coisa que eu não esqueço, uma cena, um senhor tava lá, ele era, um entregador de água. De bike, entregar garrafão d'água, e tava lá fazendo transmissão com a pitbull dele. Ele vendeu a geladeira e o dinheirinho que ele tinha guardado, ele tava gastando pra cuidar da cachorra. Então, assim, quem quer, cuida. Bastante. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é todo mundo que pode se desfazer na geladeira, mas se esforça, a gente tem um hospital público, tem a rural, não é os melhores locais, mas pelo menos você consegue. Faz vaquinha, bota na internet, bota no Instagram, conversa com A, conversa com B, conversa com C. Não, e lá no hospital público mesmo, eu sei que eles têm parceria com vários hospitais, sai um hemograma mais barato, que eles não fazem lá. Soube que estavam para fazer, nem sei como é que tá essa situação do hospital público. É um pouco ilegal, mas não pode não, mas vamos lá. Do que? Fazer parceria? Em relação ao setor público, em relação ao Recife, ainda vai entrar uma situação onde o pessoal vai em busca de fazer o credenciamento, para que a própria prefeitura custeie nas outras clínicas para poder apresentar isso, né? Porque parceria com o hospital público, isso aí não pode ter. Você não pode ter o hospital indicar... Que bom que eu não sei ter nome de locais. A gente sabe que existe, a gente sabe que tem... Mas a gente não vai entrar nesse assunto, porque a gente também não quer receber nenhum processo no momento, né? Estamos sendo advogados. Então vamos pular essa parte, né? Vamos falar o que a gente pode falar de fato e dar problema. Vamos continuar no Silvestre. Vamos. Aí, assim, de maus tratos, de denúncia é isso, né? Então, assim... uma coisa que eu digo muito é, se você tem um animal, independente se é ilegal ou legalizado, o ideal é que você compre legalizado, né? Primeiro que tem a questão do tráfico, que tipo, para cada animal que chega na sua mão ilegal, 9 a 10 morrem sobre maus tratos para chegar que ele vive na sua mão. E assim, pela faculdade eu fiz um curso de extensão nessa parte e era coisas surreais, assim, os maus tratos o pessoal, tipo, furar o olho do bicho com ferro quente, tipo, o bicho ficar na dor e não gritar. É um monte de coisa. Então, assim, evite. É horrível. Evite. Tipo, eu lembro lá um tosador de um hospital. Não evitem, não comprem pets de forma ilegal. Quer comprar? É o que eu tava explicando assim. Tive um tosador que veio conversar comigo que ele quer comprar um papagaio lá no Mercado Madalena. 400 conto. Eu disse, bicho, é ilegal, não compra, não sei o quê. Mas, doutor, não tenho dinheiro. Tu não tem 400 conto agora? Bota na poupança. Faz uma poupancinha, vai juntando, uma hora tu vai ter os 3 mil, né? Porque aí tu pode ter teu animal tranquilo, tu pode ter a foto com ele, postar, tu pode treinar ele pra sair com ele na rua. Agora, se for denunciado, quanto é a multa? Se eu não me engano, é 5 mil reais, de 2 a 6 anos de cadeia. É que como é uma contravenção, você não vai preso propriamente, né? E se for veterinário? Pode perder o diploma, né? Porque tem veterinários que contêm animais ilegais. Tem bastante. Tem. Né? E a gente sempre alerta. Cadê o exemplo em relação a ser veterinário nessa época? Mas vamos lá. E em relação a atendimento de exóticos, pets não convencionais,
só existe no setor privado ou também tem setor público? Para população, não. Só privado. Eu soube que no Hospital Público do Recife teve uma época que teve um veterinário lá que atendia porquinho da Índia, animal silvestre, e animais exóticos legalizados, permitidos, né? Podia ser atendido lá, animais que fosse silvestre e papagaio, quando fosse levar, tinha que mostrar A a documentação, documentação né? do animal, tinha que ser legalizado, tudinho. E os que não precisam, tipo calopsita, que tá na lista PET, tipo, é um animal exótico, mas ela é considerada um animal doméstico hoje em dia. Calopsita, periquito, você não precisa dessa autorização. Poderia ser atendido lá também, né? Coelho, porquinho da Índia. Não sei se continua. Fora isso, não sei se a Rural tá atendendo hoje em dia, porque tinha a professora Cristina, excelente pessoa, que atendia lá na Rural, né? E ela saiu, se aposentou, não sei quem tá na Rural, se tem ainda na Rural. Fora isso, não, é tudo particular. Se você tem um animal, tipo, seu papagaio é ilegal, e ele, sei lá, quebrou a asa, se machucou, o que você pode fazer é entregar os setas. Mas você não vai receber ele de volta depois de cuidar. Porque tem gente que acha que leva lá, o pessoal vai cuidar e devolver. Não, meu filho, é ilegal. Lá você Se deixa você e volta for, sem nada. e se você aparecer lá querendo, você sai com a multa. Tô brincando, não sai com a multa não, mas você não tem como pegar de volta, né? É. Mas E- pelo menos o animal vai ser cuidado, né? Melhor do que deixar o bicho morrer à míngua. Então, voltando àquele assunto inicial, o atendimento, tá? O que eu sempre digo assim, esses pets, o atendimento clínico, no modo geral, que eu sempre digo a todos os meus clientes, não é só você vir para fazer exame, é tipo assim, eu não tenho conhecimento a fundo sobre ele. O que é que eu preciso saber? Qual a alimentação? Quantas horas dorme? Quantas horas precisa brincar? O ambiente que ele precisa ser mais adequado, né? O que é que eu preciso ofertar para ele? Os cuidados da saúde no dia a dia. Então, para a gente poder abrir mais a mente do público, né, dos tutores, tipo assim, não só leva quando tá doente, não, Sim. porque é mais complicado. E mais caro às vezes, né? Às vezes tem nem jeito. E assim, quando a gente fala de cães e gatos, em relação a, tá com um probleminha, vamos lá fazer um check-up e tal, é menos ruim, né, do que quando a gente trata da sua área. Até porque a sua área é bem mais complexa. Quando já tem um animal que já está com alguma patologia, o risco de morte é muito maior. São normalmente mais sensíveis, né? São animais A bem grande mais maioria, assim, tipo sensíveis, calopsitas, coelhos, são animais um pouco mais né? sensíveis. Então, quando a gente fala em relação a isso, né, vim para fazer um exame, quais são os riscos da contenção, né? Não pode chegar, porque quebrou a asinha, vamos ali fazer um raio-x. E para conter aquele animal para fazer raio-x? Quais são os riscos que traz na hora de fazer um exame, por mais simples e mais complexo que seja? Então, como eu posso falar assim, se o pessoal trouxesse, tipo, adquirir um animal exótico pela primeira vez, né, e levasse a um veterinário Eu não vou dizer nem especialista, que seja adquirido a primeira vez, mas que nunca foi no veterinário. Pode ter 10 animais, adquiriu 10, mas nunca foi no veterinário, não sabe como manejar, isso, né? Pelo menos uma vez ir no para pet, pegar, só. tipo, é a consulta que a gente fala, quase como uma consultoria, ensinar o bicho como criar aquele animal, E né? impede da pessoa não ter um animal e pagar a consulta para ter esse conhecimento? Como é que é? Por exemplo, eu vou adquirir. Mês que vem eu vou lá, vou comprar minha BCC, minhas jiboias. João, quero marcar um atendimento contigo porque Sim, eu vou adquirir aí e é já quero saber como isso é é que eu vou consultoria. fazer. Eu já fiz algumas assim, de gente que tava querendo criar, me procurava para eu ir na casa dele ver, mostrar onde que devia construir, como devia construir o recinto, ou o terrário, né? O que é que fosse, que ele fosse criar. Isso é muito bom, porque assim, se todo tutor fizesse isso, meu atendimento ia cair uns 50%, porque em torno de 50%, mais, em torno de 70% dos pacientes silvestres e exóticos que chega para mim é porque tem erro de manejo, ou nutricional, ou ambiental, ou nutricional e ambiental, né? E o Erro de pessoal criação. vê muito coisinha na internet. Puxa, Isso. bonitinho, um macaquinho, um mini porco. Vou comprar um, mas não sabe da O pessoal acha que o complicação. mini pig é um cachorro. Não é, né? Tem que Eu ter já tive. Eu todos os tive 6 cuidados. mini pigs, foi uma gritaria dentro de casa que, pelo E o amor de cuidado é Deus. diferente por causa dos dentes, do casco, da pele, né? É diferente, não é um cachorro. Não, Criar um muito. gato e cachorro já é diferente, muita gente cria gato de forma errada. Acho que Lembra gato que é um tu, mini cachorro, né? lembra que tu dizia pra mim que eu tava tendo quase um mini zoológico em casa, né? É. Tive mini cabra, mini bode, mini porco e saía achando um nó de bicho ligado. Depois ele assim, peraí, o que é que eu tô fazendo? Esse João, corre aqui, mas pelo amor de Deus, que eu não tô sabendo o que é que eu faço, não. Aí é que tá, aí o pessoal compra e assim, já vi tutor que também pesquisa na internet, tem que tomar cuidado com o que pesquisa na internet. A internet é uma fonte, uma ferramenta muito boa, mas ao mesmo tempo pode ser uma ferramenta que pode lhe fuder.
Você tem que saber onde você vai pesquisar, né? É porque o pai Google não tá aí para facilitar a vida de todo mundo, não, né? Isso. Ele até facilita se você souber onde procurar, né? Tipo, sabe, pesquisou na internet, tá vendo um site, sei lá, vamos ver, como criar uma jiboia. Aí você vai achar um monte de site, como você deve criar, alimentar. Sites bons vai ter a fonte. Lá embaixo vai ter escrito fontes. Que fontes foram essas, né? Tem que saber Locais, pesquisar. isso, locais que vai ter fontes. Primeiro, se já teve fonte, a fonte bibliográfica já é um passo de que talvez seja um site, uma matéria mais séria, né? E que fontes foram essas? Que você pode diretamente pegar essa fonte e ir lá beber da fonte de onde foi feito esse artigo, então isso é até mais interessante, né? Então, assim, é importante isso, você procurar um veterinário especialista, seja antes de adquirir ou até quando você adquiriu, né? Hoje me ligou uma tutora que ela tinha um periquito e comprou outra e quer que eu vá lá para ver direitinho, fazer um Como é que tá o check-up ambiente, ver se tá tudo sobre exame, que eu certinho. tava conversando com ela, que eu tava conversando contigo. É bom fazer exame de rotina, que eu, João, gosto de fazer de rotina assim sempre. Exame de fezes, a gente pode fazer uma citologia, a gente consegue ver crescimento de certos tipos de bactérias, fungos. Então, citologia, Não é parasitológico de parasiológico, fezes, são exames não que é menos invasivos. invasivo. Dependendo de um raio-x. Porque, assim, esses animais são sensíveis. A maioria dos animais são animais que são presas, né? Uhum. Porquinho da Índia, coelho, calopsita, eles não são predadores. E eles são animais que são sensíveis à contenção, né? Eles podem ter uma coisa que a gente chama de miopatia de captura. Ele vai ter uma síndrome, né? Ele vai ter rompimento muscular, vai desencadear uma cascata de eventos orgânicos nele que o animal vem a óbito. Eu já perdi papagaio na contenção para um raio-x, né? A gente segurou um negócio simples, que é um exame não invasivo, e o bicho morreu por causa do estresse, da contenção. Já perdi Que é uma coisa que ninguém pode fugir disso, né? Não. Mesmo fazendo termo, explicando, Aí, hoje em dia, fazendo a contenção da forma mais adequada, ainda tem um tem. risco. E eu deixo todo o tutor ciente, né? Vou fazer um raio-x no papagaio. Tem um risco. Doutor, vamos sedar. Tem risco do mesmo jeito. Tanto a sedação quanto sem É sedação. isso. Tipo, um raio-x eu não gosto. Mas, para coletar sangue de papagaio, por exemplo, dependendo de onde eu estiver, eu prefiro dar uma sedaçãozinha, tá? Né? Já perdi coelho para coleta de sangue. O bicho estressou tanto na contenção. E foi uma contenção feita por pessoas que entendem, né? Foi uma cliente que eu tive que tinha uma coelhinha, queria fazer uma castração eletiva, porque ela tinha um probleminha. E aí eu disse, não, vamos fazer exame de check-up. Fez ultrassom, tava tudo ok, exame de fezes deu ok, vamos fazer hemograma com bioquímico para a cirurgia. E aí na contenção, que eu fiz com outro colega meu, foi com o Santos, inclusive, Marcelo Santos, meu professor. Marcelo Santos, grande veterinário. E ele contendo a coelha e a coelha veio a óbito. Eu era um cara experiente, com mais de 10 anos trabalhando com pet exótico, e a coelha morreu. E não morreu na mão dela, ela estressou, a gente notou que ela estava tendo uma crise, a gente soltou, fez uma sedaçãozinha, deixou ela num cantinho e ela morreu. Umas 2 horas depois, por causa do estresse, veio a óbito. Infelizmente é algo inevitável, né? Por mais experiente que seja, por mais que você faça todo o procedimento protocolo certinho. Não tem como a gente prever, né? Hoje em dia, eu, João, dependendo da espécie, eu só faço certos exames sedando. Tem uma calopsita, quer fazer hemograma? Cedo. Não é muito caro, então não faço. Os mas eu quero. são menores com sedação? Sim, bem menor. Principalmente se você tem acesso a uma anestesia inalatória. Cara, eu gosto muito dessa tua postura, sabe? Tipo assim, eu quero o melhor pro teu pet. Então o caminho é esse aqui. Mas eu não quero. Então procura outro. Exato. Cara, eu tenho essa mesma ideia. Fulaninho sabe? faz sem, vai lá. Vai eu lá, já fiz e não morreu. Que bom. Um dia morre. Graças a Deus que não morreu. Espero que não morra, que eu não vou desejar a morte de ninguém. Mas um dia acontece. O meu caminho é esse. Né? Eu gosto muito de aplicar na minha rotina, que eu aprendi isso não só com você, mas com o Dr. Chalé, entre vários outros veterinários experientes, é isso. Oferta o melhor. Evita o problema. Isso. Tudo assim, se você tem a segurança que aquilo ali vai dar certo, vamos seguir aqui. Eu não quero fazer. Então você vai procurar outra unidade, um outro veterinário que você sinta mais confiável, e a gente tem esse direito, né, de não querer fazer aquilo que só o tutor quer. Sim. Então isso já nos resguarda bastante. Isso é muito importante, cara. Eu gosto muito porque a veterinária hoje, qualquer coisa, a culpa é do veterinário. Hoje em dia, qualquer coisa, a culpa é nossa. Então, é processo. Então, uma contenção, uma leve sedação. Porque eu não fui avisado, porque você poderia ter feito melhor. Deixa avisado, termo assinado, que é uma coisa que o colega veterinário tem que fazer termo. Às vezes a gente tem pena, quer ajudar, acontece o pior, a gente leva a culpa. Aqui mesmo, lembra não um caso aqui do cachorro, que eu pedi um raio-x,
Mas a minha na agonia, que na época o raio-x estava quebrado, aí ela saiu pra fazer e não voltou. Sim. Porque eu fiz a besteira de deixar ela com a receita. E ela veio no outro dia com o cachorro morrendo. Na época até tinha aquele gerente, me ligou, eu morava aqui na base, e o cachorro morreu, e ela veio acusar que fiz besteira. Ela veio dizer que eu não pedi raio-x, aí tinha gravação. Graças a Deus, o console que tem Então, tava tudo gravação. gravado, a gente trabalha com áudio, com vídeo, Isso. né? Foi o que me salvou, porque ela queria processar. Foi lá no Instagram falar besteira, não na sei receita o quê. não tinha um encaminhamento, né? Mas foi Não, mas passar. tinha o sistema tinha o Sim, raio-x e perfeito. tinha a receita. Só que pra mim foi como que tu me disse pra mim, João, quando eu for assim, não dê com receita. Entregue só o raio-x pra onde você quer fazer, que é uma coisa que onde quando a situação parecida eu faço. Ah, vou fazer o raio-x na Fox, tá aqui. E a receita? Quando você voltar? Quando você Perfeitamente. voltar, você dá a receitinha. Não é não? Faz o exame, retorna para poder a gente avaliar Porque o aquele pessoal às exame. vezes quer economizar. Ah, passo a receita, vou ver se dá certo. Né? Aí vai, começa a fazer, não melhora quando chega aqui a culpa foi sua daquela receita que você traz pra gente E aí avaliar. Silvestre tem esse problema assim por exemplo, sedação também é complicado. Tipo, aqui, uma vez, numa calopsita, fiz uma dosezinha, ela tava bem ruimzinha, mas assim, nada demais. Ela tava com problema na pata, que é machucada a patinha. Clinicamente ela tava bem. E aí eu fiz uma aplicaçãozinha de analgésico nela, normal, tramal. Que até a dose para ave é um pouco alta, porque a ave tem pouco receptor pro tramal. Medicação de E rotina. ela teve sensibilidade e morreu. No outro dia ela tava morta. Ela aqui no consultório ficou chapada. Eu até fiquei, não sei o que eu calculei errado. Eu fui rever a dose. Não, tá tudo certinho. Tudo como manda a ciência. Ela aceitou super bem a aplicação. Não estressou na contenção, não teve estresse. Ela ficou bem tranquila na injeção. Mas ela foi sensível. Aí graças a Deus, a doutora foi super compreensiva. Não, João, eu sei que é sensível. Tipo, é feito minha tia. Minha tia... Se com cães e gatos com a gente acontece, imagina que vocês são mais sensíveis. Minha tia vai fazer cirurgia pra botar peito e na anestesia quase morre. Todos os exames dela, tudo perfeito, não tem alergia, nada, e teve choque anafilático e quase morre. Pode acontecer. Pode. Então, se no humano acontece, por que na gente não pode? Não pode acontecer? Porque o doutor não aceita. É porque o animalzinho dele é sempre a gente. É o filho dele, é o amor dele, é o que ele bota na cama, que ele dorme, reza junto, agradece, acorda com ele do lado. E é a vida daquela pessoa. É deixar explicado. Todo mundo, assim, também eu aprendi um pouco na vida. É bom que os veterinários estudantes que tiverem se querendo entrar nessa área, sempre expliquem tudo ao tutor, né? Os riscos. Tipo, eu aprendi meio que na marra, né? Tipo, minha primeira consulta como veterinário de Silvestre foi um trinca-ferro, que eu fui atender a domicílio. Eu não tinha esse traquejo todo, não tinha esse negócio de termo. E aí, você tem que pegar no animal para ver, né? Hoje em dia eu evito pegar passeriforme, tá? Ao máximo pegar o bicho na mão. Mas aí eu fui pegar o passarinho, peguei, morreu. Trinca-ferro premiado, avaliado em mais de 7 mil conto. Meu Deus. Peguei o bicho na minha mão. Às vezes, quando bate, chega uns animais aqui pra gente, quando filho de campeão, 15, 20, 50 mil, acho que eu não quero atender, não. A minha sorte foi que o cara foi super compreensível. Eles, como era tipo, a gente chama de passarinheiro, ele cria passarinho, ele sabe que pássaro é sensível a esse tipo de contenção, ele sabia, né? Então, assim, teve esse lado bom. Tem algumas pessoas na minha mira para os próximos podcasts, né? Um deles é um grande advogado da área veterinária, que foi até você que me indicou ele, né? Dr. Dostoiévski, né? Ele está na nossa mira aqui do podcast para vir falar principalmente sobre isso, né? A prevenção sobre o profissional da veterinária em relação a esses termos, ao que explicar ao tutor, né? Para que eles realmente compreendam e esteja tudo documentado, né? Prontuário preencher direitinho, a ficha do paciente. Você me passou o contato desse advogado que quando a gente conversou com ele, nossa, esse cara tava onde esse tempo todo, pelo amor de Deus? Né? Então, muitas vezes a falta do conhecimento sobre isso, né? De como nos proteger, como explicar de fato. Né? Então, você vê na sua área uma contenção, uma sedação, um simples exame que seja, veja a dificuldade que é. E a gente também tem que começar a parar de ter medo, tipo, de processar um tutor de volta. Cara, aquele caso que teve agora no... Assim, quando é que vai acontecer? Quando é que isso vai se disseminar para o pessoal? Peraí, eu não posso ir falando mal do veterinário sem realmente saber o que eu estou falando. Eu não sei que fim levou aquela história que teve num hospital aqui, da veterinária que prescreveu um otológico pro gato da mulher e o gato morreu, né? E a mulher inventou milhões de coisas, porque na bula do remédio não tinha gato. E a coitada da veterinária quase que tem um problema psicológico. Teve problema psicológico, teve que fazer terapia, teve... Cara, isso aí acaba com o veterinário, assim, mesmo tendo todos os conhecimentos, né, em relação às aplicações da medicação. E a turma tem que lembrar, assim, que bula
ela é um caminho, mas tipo, a bula desse remédio é porque existe meio que no Brasil, se eu não me engano, para você acrescentar animais, você tem que ter estudos. É. Estudos é caro. Mas Então, não assim, significa que pelo fármaco você não já isso. tenha estudos E que você já foram pode, se eu não me engano, realizados, não sei né? se a gente pode falar o nome do remédio, pode? Melhor não. Tá, Como já tem é um autológico bem conhecido, que sim. eu uso muito na minha rotina de cão e gato, Porque como inclusive, é isso aí muito foi uma bom. repercussão muito grande aqui, a gente evita Tá. falar um pouquinho mais para evitar Mas algum tu sabe qual problema. foi, né? Sim, Então, assim, com certeza. os compostos dele se usam em Foi gato. muita gente chegou para mim, Rafael, tu soube daquela veterinária? Eu digo, peraí, gente. Do meio veterinário, quem é que vai atirar a primeira pedra? Quem nunca fez. Então, É, vocês já pensaram já como é que tá o psicológico daquela veterinária onde vocês já todo mundo descendo um eu soube pau? que ficou bem ruim, ela ficou bem mal, Ficou, né? Então, no nosso meio é isso, Eu né? não sei que Falta fim essa levou, mas era processar ética. de volta. Devia processar essa tutora de volta. Precisa, né? Dando moral, dando material, tudo. O que puder meter de processo, mete. Porque hoje em dia o Pra esse Instagram, o povo começar a pessoal aprender. quer, pelo fato de ter muito público, vai lá, escracha, Não, então já ganha mais seguidor por causa tipo, disso. sem citar nomes, teve uma cliente que tentou me processar, porque o animal veio a óbito, ela esperou perto de prescrever, que é 2 anos, para botar na justiça. E o que me salvou é porque eu tinha tudo. Tipo, o meu WhatsApp Tem tem que mais ter de tudo 20 guardado, gigas, os porque eu tenho termos. conversa de 2016 aqui no meu WhatsApp. Então, assim, quando essa mulher veio me processar, que chegou ao oficial de justiça, eu tinha tudo. Não só as conversas do WhatsApp explicando tudo, eu tinha os termos preenchidos guardados, Dr. né? Dostoiévski vai falar sobre isso também, esse tempo que precisa guardar, né? Toda essa E documentação, aí eu tudo que é tinha tudo registro. guardado, e no processo acabou que eu ganhei a causa, ela foi falar mal do meu Instagram e tal, e no fim do processo o próprio juiz perguntou se eu tinha interesse em processar, eu disse que sim, né? E entrei com o processo nela, dando moral, dando material, né? E eu sou chato, né? E quando eu ganhei o processo dela, ela teve que pagar quase 10 mil reais de indenização. Na verdade, no processo foi mais, mas no acordo. Quem foi que disse que você é chato? E aí eu sei que quando eu ganhei, que o dinheiro foi depositado na minha conta, eu comprei meu computador gamer, eu tirei foto e postei no Facebook dela. Obrigado por patrocinar meu computador. Quando quiser mais, estou sempre à disposição. Sacanagem. Sério, eu sou ruim. Esse é o Joãozinho que eu conheço. Esse eu sou né? ruim. Bom, então, Joãozinho, eu acredito que hoje teve um conteúdo bem proveitoso, Sim. né? Eu acho que deseja falar mais alguma coisa, mais alguma informação, algo que o pessoal precise de uma orientação, tipo assim, vamos firmar uma informação, né, em relação à aquisição, aonde levar, os sobre aquisição, manejos, sempre né, procure legal. né, sem procurar o veterinário, para que ele Isso. possa também A indicar, gente né? pode Então, se indicar. você quer comprar um animal de forma legal, procura o Dr. João Vieira, Isso. né? Eu Fala com ele, conheço Dr. alguns João, criadores, como eu quem quero comprar indicar. tal animal, e aí, o que é que você acha, né? Por quê? Vai variar em relação a onde você mora, o local que você Isso. mora, em relação ao clima, ao ambiente, o local que você vai ter aquele pet. Então é importante, antes de você adquirir, mas eu quero muito aquilo ali. Mas o seu ambiente tem condições de ter aquele animal? Então procura, doutor João, verifica com ele, doutor João, Se sua quero cidade não adquirir tem tal. veterinário, mas tem veterinário de cão e gato, você pode me procurar, porque eu converso com o seu veterinário. Já fiz Pronto, teleconsulta. uma coisa que eu achei importante agora a gente falar sobre isso, às vezes a gente vai puxando e vai lembrando, né? Isso. Por exemplo, o doutor João Vieira é volante. Então, muitas vezes ele vai, atende aqui, atende ali. Então, assim, chegou um animal aqui, um exótico, um pet não convencional, um silvestre, uma emergência. Doutor João, e aí, o que é que eu faço? Isso. Né, doutor João, me Depende da orienta, situação. Isso. avalia, né? Porque a gente precisa preparar o pet para poder até aguardar você chegar para poder fazer o seu atendimento. Que é uma coisa que eu às vezes ofereço para muita clínica que eu faço volante, de dar esse treinamento para a equipe, pelo menos do atendimento emergencial, até eu chegar lá. Né? Porque às vezes 1 a 2 horas que você leva, o bicho morre. Né? Então, donos de clínica, veterinários que têm seu consultório, chegou e você falou assim, eu não atendo, pelo amor de Deus. Entre em contato com o doutor João, né? Doutor João, eu tô com um animal assim, como é que eu faço? É isso. Dá para esperar você? O que é que eu posso fazer? Dá para fazer algum manejo aqui para esperar seu atendimento? Ou essa situação eu tenho que encaminhar direto para algum hospital ou onde você está para ser mais emergencial para poder salvar esse pet? Eu já fiz consulta para Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Que a veterinária viu meu Facebook, me seguia. E aí, na minha época, no Facebook, eu acho que nem sei se ainda tinha meu telefone, ela ligou para mim, disse que estava com calopsita e deu tudo certo. Né? Porque não tinha veterinário de exótico lá, teve um acidente com a calopsita e a mulher me ligou e eu fiz a consulta por E eu volto a videochamada. falar uma coisa que eu já venho falando há um bom tempo, né? O medo de você encaminhar. Pelo amor de Deus, não tem nem o que fazer.
né? Precisa encaminhar. Uma situação dessa, se você Não não tem, atenda se você não entende. se você não entende, não tem conhecimento, não finja que sabe, Para ganhar aquela não tente consultinha. ganhar aquele dinheirinho. Eu vou fazer aqui uma medicação aqui, se não melhorar, Porque volta. quando eu pego, eu, João, denuncio esse tipo de veterinário ao conselho. Eu atendi uma vez um coelho, não vou citar local para evitar problema, né? Tô sendo advogado. Voltando, doutor Dostoiévski, você conversa com esse menino. O coelho veio a óbito na minha mesa, e eu conversando com a tutora, ela estava sendo atendida por uma veterinária que se dizia especialista, inclusive, em coelhos, porque ela dizia que coelho era roedor, na verdade se dizia especialista em roedores, e atendia coelho, então ela já nem sabia o que é um coelho, né? E a diferença de um roedor para um lagomorfo. E ela tinha passado por muitos dias amoxicilina por via oral para o coelho. E é um antibiótico que pode causar enterite fatal. E foi o que teve. Mas morreu com muito sofrimento. E eu disse para a tutora só, o que matou seu bicho, com certeza, assim, o problema também agravou. Mas o que terminou, assim, o último prego no caixão dele foi esse tratamento. Pode ir no conselho e denunciar. Eu disse isso para a tutora e eu fui no conselho, tirei foto da receita, fui no conselho só. Tá aqui a veterinária, tá aqui a receita. Quer necrópsia, tá aqui a necrópsia. Porque eu ofereci fazer a necrópsia de graça desse animal, fiz, coletei a amostra, mandei para patologia e veio. Teve realmente enterite hemorrágica, foi o atestado de óbito foi enterite hemorrágica fatal, Mas que é isso causada aí, pela amoxicilina, por exemplo. mas isso aí seria importante você não só pedir a necrópsia, mas pedir também um exame toxicológico. Então, tem que ter. Tem que ter os dois. Você tem que ter os dois. Né? Porque eu fiz a necrópsia. É um custo altíssimo. Eu fiz a necrópsia. Não, mas depende. Você às vezes consegue pela rural. Eu consegui pela rural. Opa, olha aí, dica de milhões que muita gente não sabe. A questão é que às vezes você tem que ter contato, porque a gente sabe, né? O órgão público não tem material, né? Eu que vim da rural, não teve época quando eu tava lá, de às vezes não ter cirurgia porque não tinha nem bisturi. Putz. Então, assim, mas o pessoal da rural é muito bom em vários sentidos, né? Então, tem o pessoal lá da parte de toxicologia, de patologia. Eu fiz a necrópsia, coletei as amostras de intestino, pulmão, fígado, e levei para lá e pedi os exames. E consegui, tinha um laudo na época, isso foi 2021, eu acho, 2022, não vou lembrar não. Mas foi por aí, 2020, 2022, eu tive todos os laudos, e aí quando eu tinha tudo pronto, eu liguei para a doutora e disse, ó, tá tudo pronto, vamos, porque eu também não vou foder um colega de graça. E aí quando veio, eu cheguei para a doutora, ó, tá aqui, ó. Realmente, seu coelho morreu por causa da veterinária. Eu quero como é que eu faço na minha rotina, né? Já aconteceu de já vir veterinário aqui, ó, Rafael, fiz uma situação dessa assim, assim, assado, me ajuda, só. O que você fez de errado foi isso, isso e isso. Vamos tentar fazer dessa forma, vamos tentar corrigir. Eu tento fazer o máximo quando eu vejo que ele tentou fazer o correto, mas Sim. não tinha um devido conhecimento. Não tentou vender algo de fato que ele não sabia para não perder aquele atendimento. Então a gente tenta, mas tem veterinário que é complicado. Não, uma coisa é você tentar, tipo, sei lá, chega um cachorro para mim. Na hora do desespero, vou lá, fiz aquela medicação, vou tentar salvar, depois, ó, e aí, veio. Então, uma coisa é atendimento emergencial, sei lá, já teve um caso de pegando cão e gato agora, que eu atendo também, cachorro com problema de pele. Tá, problema de pele besta, olhei assim, fiz raspar de pele, tricograma, pedi um exame de sangue e entrei com um tratamento. Não respondeu. Especialista, meu filho. Eu procuro dermatologista. Acabou. Ou então já chega pra mim, teve um que chegou que eu mandei pra cá, um gato. Que eu tava em outro hospital, o gato chegou numa clínica, né? Não tinha a estrutura de um hospital. Quando eu vi a situação, minha filha, não vou nem lhe atender. Corra pra uma urgência. Ah, você indica onde? Só. Então, Hospital Harmonia, Petrim, Paraíso dos Pets, KS. Fui indicando os hospitais Vet Mais. Procure. Ah, você indica qual? Só, olha, eu gosto muito do pessoal da Paraíso dos Pets, porque eu trabalho lá, conheço o dono, conheço a equipe. Gosto muito também do HS, porque trabalho lá, conheço o dono, conheço a equipe. Tem a abertura de conversar com a equipe, né? Indico todos. Dou a preferência deles porque eu conheço o pessoal. E eu tenho tipo, tu me conhece, tu vê que é um paciente meu, então a gente fica numa troca de mensagem pelo WhatsApp, em my real time. Mas assim, vá, minha filha, eu vou nem lhe atender. Nesse dia o dono, inclusive, ficou... Ah, não, Mita, esse gato não veio pra cá, foi pra HS. Porque ainda acontece, né? De chegar assim, doutor João pediu o quê? Doutor João pediu isso, pediu isso. E chega em outros locais para falar assim, só pediu isso? Não, mas tem que fazer também vamos isso, fazer uma isso, tomografia aqui, vamos fazer uma mastectomia. E depois quando chega para o João, eu falo assim, gente, mas eu não pedi isso tudo. O bicho tava espirrando, castrou o bicho.
E pode acontecer. Pode, Né? pode. Então, quando a gente fala de ter essa abertura, de ter a parceria, lógico que a gente não está falando dos grandes hospitais, né? A gente tem um Sim. grande respeito por todos eles, né? Eu não vejo nada... Não, uma coisa que eu aprendi, isso eu aprendi com o pessoal da Quatro Patas, né, com Sheila, O doutor a, Sheila é a gente maravilhosa. tem que pedir exame, porque muita coisa passa oculta, né? Cara, Então a se a gente gente pede pedir um exame, não é hemograma, por qualquer coisa. bioquímico, ultrassom, não é empurrar exame, né? A gente tem que lembrar que um animal não é um ser humano. A gente mente pro médico. Eu, quando vou pro médico, não tô sentindo nada, tô bem, tô bem. Mas quando eu vou fazer o cardiológico, tô, né? Então, assim, a gente mente pra gente, sobre a gente pro médico, o animal não, doutor mente 2 vezes mais, e o animal não Muito. fala, né? O animal não fala, tá, quanto tempo tá assim, doutor, isso foi ontem, aí tem 20 mil miese no bicho, brotou do nada a luz divina. Mas, assim, então, a gente pedir exame não é porque a gente tá sendo mercenário, a gente precisa. Lógico que tem gente que exagera, né? Bastante. Tem gente que não Mas faz um passo a passo, isso. né? Eu Ó, gosto de o fazer. meu caminho é esse. Eu vou pedir esse exame, a gente espera encontrar isso e isso. Se encontrar isso, vai Já fazer tal exame. fechou? Se não, a gente vai para outro Isso. e vai Eu, devagarzinho. graças a Deus, assim, a maioria dos meus clientes, eu deixo bem explicado e todos adoram isso. Tipo, chegou, sei lá, um cachorro pra mim, tá meio Até molinho, não porque sei o você não quê. atende só silvestres exóticos, você Não, está sendo convencionais, né? Você então eu tenho morrido precisa. de fome. Aqui em Recife eu teria morrido de fome. É porque também é a realidade do estado, né? Tipo, São Paulo tem um colega que só atende réptil, por exemplo, ou só atende peixe, e tá muito bem de vida. Ganha muito bem. Se eu disser aqui em Recife que eu só atendo silvestre, eu já morro de fome, imagina se, só atendo peixe. Pronto. Tava na rua. Aí, assim, a gente tem que, pelo menos em Recife, tem que atender. Eu faço clínica básica, né? Então, se chega algo muito Então, complicado, especialista. se a gente falar sobre básico do seu conhecimento, a gente demite 50% da veterinária, viu? Sim, mas é porque a turma não gosta de estudar, né? É. Eu tive grandes experiências com você em relação a TME, quando estava até com Michele aqui, né? E às vezes a gente e Michele discutindo, tu aparecia, mas isso aqui, Michele, bem lembrado, né? Então, todo mundo tem seu grande conhecimento, não pode parar de estudar. Eu admiro muito isso em Sim. você, que você é um cara que te estuda pra caramba, né? E às vezes até eu mesmo fico constrangido, que eu falei, João, isso aqui é só assim, daqui a pouco tu manda 10 artigos, blá, 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 vai estudar, seu porra, assim, calma, caramba, não é assim não, vai estudar. Então, tu sempre manda artigo, sempre manda várias coisas, compartilha muita coisa comigo, e isso eu Eu acho sempre tô interessante, olhando isso é em muito casa, tipo, legal. às vezes a gente tem, sei lá, eu não sei como é que é a vida de cada um tem sua vida, mas eu e o João consigo às vezes ter um tempinho livre. Tipo, agora eu chego, sei, lá, largo do plantão 8 horas. Eu não consigo dormir cedo. Meu natural, eu vou dormir meia-noite, meia-noite e meia. Então eu fico 3, 4 horas ali no computador. Eu não vou ficar só o tempo todo jogando, porque no caso eu e o João, é o que eu gosto de fazer no meu tempo livre. Mas eu fico abrindo artigo, assisto uma aula do RCVET, né? E assim, bicho, é besteira, velho. A gente tem que se manter atualizado porque a gente lida com vida, né? No meu caso, eu atendo silvestre, atendo com engato, então tem que estar estudando 2 vezes mais, mas foi uma escolha minha. Não vou mentir que eu já pensei algumas vezes em estudar veterinária, sabe, cara? Às Tá? vezes Eu penso todo você dia. toma uns desgostos da vida, né, que você às vezes estuda tanto, gasta tanto, você não tem um retorno, cara. Às vezes é uma tristeza É. esse meio, velho. Assim, hoje em dia eu tô focando em tentar aprender de graça. Tipo, eu vejo as aulas do RCVET, baixo o livro, o Mas por artigo na mais básico que internet. seja, sempre tem algo para agregar, né? Então, que a gente tem, e é de graça. Porque hoje em dia eu tô tentando, eu tô evitando investir com Tá. veterinária. Mas se você não tá querendo investir no veterinário, alguma novidade vem. Solte logo aí que eu já lhe conheço, né? Então, sempre tem Não, alguma é porque coisinha a eu já mais. Me investi. diga aí o que é que vai vir aí de novidade aí que o Então, João vai trazer no o mercado. que tem é que acho que daqui para novembro eu tô abrindo minha clínica Olha lá, aí. lá fiz uma parceria com o pessoal da Cobase Muito e bom, vou né? abrir a clínica lá no Shopping Recife. Obviamente, a gente vai atender cão e gato, mas vai ter aqui nos meus dias que eu tenho uma sócia, uma veterinária muito boa, que ela pega muito mais dessa parte de cão e gato e comigo com a parte silvestre. Então, pessoal, quando vocês quiserem procurar o Dr. João, ele já vai estar bem com o seu local fixo, né? Então não vai estar mais ter que estar esperando. Cadê João? Tá onde? Tá aqui, Isso. liga, tá. João tá em tal canto, vai lá, encaminha, manda e fala, Joãozinho, é contigo, que é o que eu sempre digo. A gente sabe que a gente se tornou um grande veterinário quando a gente é reconhecido pelo colega e que eu falo assim, Joãozinho, isso aqui é pra tu, é bronca tua. Ou seja, isso é que eu entendo.
Eu me tornei um grande veterinário a partir do momento que os colegas falam assim, manda para João que João é quem resolve. Feito fez contigo naquele domingo, né? Que eu Pô, peguei o aí olho, você você também. manda pra Rafael que Rafael resolve. Né? Então, isso é que faz assim, porra, tô no caminho certo. Sabe? Quando tem um E foi quando tu colega. me ligou reclamando, porra, bicho, 11 horas da manhã domingo, se tu mandei ser bom de vida. Então, assim, pô, tu só manda bom, mas aqui manda ser bom. Então, resolve é bom, mas uma coisinha Pô, as fácil. coisas fáceis, exatamente, as Coisinha coisas fáceis eu fácil tinha é só, mano. resolvido. Mas isso mesmo, velho. Bicho, eu agradeço muito. Eu acho que eu sempre venho falando aqui, a veterinária me trouxe várias decepções. Fui muito decepcionado dessa veterinária, mas das grandes decepções eu tenho grandes vitórias. E dessas grandes vitórias eu tenho grandes veterinários que eu sei que tá comigo, independente do que seja, né? Tenho você, tenho o Dr. Chalegre, Dr. Caetano, fora os demais, né? Que se eu for citar aqui a leva de pessoas que eu levo pro meu coração, eu sei que eu vou estar sempre muito bem acompanhado, cara. Então, bicho, muito obrigado mais uma vez por ter vindo para cá, certo? Eu que Você é um cara agradeço, Rafa, pela que gosta oportunidade. mais do coração. Então, pessoal, não esquece, tá? Doutor João Vieira, a gente vai deixar lá as informações do Isso, Instagram dele, onde é que vai ser a clínica, as informações sobre os Cetras, né, também. isso. Então, essas informações a gente vai deixar detalhado para que vocês, tutores e veterinários, não percam essas informações, tá? Joãozinho, muitíssimo obrigado. E, Deseja gente, passar mais alguma tentar informação? falar comigo no Instagram, no meu Instagram tem meu WhatsApp. Eu sou meio ruim com tecnologia e não sei como meu Instagram joga a conversa numa caixa que às vezes eu levo uma semana pra ver. Então, Então, assim, quando tiver o tem meu WhatsApp dele, WhatsApp. liga. É, mas Liga, tem o liga, WhatsApp. liga. Com o WhatsApp eu vejo, sei lá, o WhatsApp tá aqui. Pronto, Instagram eu então, entro. quiser falar com ele, vai lá, procura direitinho, tá, Joãozinho? Muitíssimo obrigado, cara. Obrigado de coração por esse grande veterinário, por ser um grande amigo e continue assim, velho. Que por mais que a gente faça muita inimizade por aí, mas as pessoas Eu, às certas vezes, vão até que eu tô mantendo. no caminho certo, porque as inimizades que eu tenho são gente que não presta. Então, eu Então, tô no caminho certo, eu tô sai, sai, tranquilo. sai, sai, sai. É. Vamos seguindo ali. Mas é isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado. Muito boa noite a todo mundo que chegou a cada minutinho aqui do nosso podcast. E daqui a pouquinho a gente vai estar lançando já com as próximas datas. Então, vamos ter participações especiais. A gente vai trazer oncologistas, cardiologistas, vai ter também o Dr. Dostoiévski, que ele já está intimado, né, para trazer esse mundo, né, que é um pouco conturbado na E mente do pouco veterinário. veterinário sabe. E pouco veterinário tem esse conhecimento. Doutora Michele, não pense que a senhora vai fugir, não, viu? Aquele tamboretinho vai ter que estar aqui. Eu não, Ela acha que tá na Argentina vai escapar. uma hora ela vem para cá, para o Brasil, né? Pessoal, muitíssimo obrigado, boa noite, doutor Rafael. Mais uma vez, agradeço a participação de todos e até a próxima.